Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesta noite de 6 de maio, antes de dormir, eu quero pedir que você permaneça aqui por alguns minutos, porque talvez tenha sido o próprio Deus quem trouxe você até esta oração. Talvez o seu coração esteja cansado, talvez ninguém tenha percebido a batalha silenciosa que você enfrentou hoje, mas o Senhor viu tudo. Ele viu as lágrimas que você segurou. Ele ouviu as palavras que você não conseguiu dizer. Ele conhece o peso que você carregou em silêncio durante este dia. E nesta noite da Páscoa, Jesus entra mais uma vez na sua casa, não para condenar você, mas para restaurar a sua alma. Respire profundamente, acalme o seu coração e permita que a presença de Deus abrace você agora. Se você acredita que esta oração não apareceu por acaso, escreva nos comentários: Jesus permanece comigo nesta noite. E enquanto esta oração começa, feche os seus olhos por um instante, porque o céu já está se movendo ao seu favor. Senhor meu Deus, nesta noite santa, eu me coloco diante da Tua presença com o coração cansado, mas cheio de esperança. Pai, existem noites em que sorrimos diante das pessoas, mas choramos em silêncio quando ficamos sozinhos. Existem dores que ninguém percebe. Existem feridas escondidas atrás de palavras normais. Existem batalhas que acontecem apenas dentro da alma. E talvez esta seja exatamente a realidade de alguém que está orando comigo agora. Uma pessoa que tentou ser forte o dia inteiro, mas que chegou nesta noite sem forças para continuar. Pai, abraça agora cada filho teu que está ouvindo esta oração. Visita os quartos silenciosos. Visita os corações aflitos. Visita aqueles que estão deitados sem conseguir dormir. Visita aqueles que sentem medo do amanhã, porque só o Senhor conhece completamente a dor humana. Jesus, quando o Senhor caminhava pela terra, o Senhor sempre percebia aqueles que ninguém via. O Senhor enxergava o cego abandonado. O Senhor tocava o leproso rejeitado. O Senhor escutava o choro escondido. O Senhor se aproximava daqueles que todos ignoravam. E nesta noite, eu creio que o Senhor também está entrando nesta casa. Talvez exista alguém ouvindo esta oração com o coração quebrado por causa de uma decepção. Talvez exista uma mãe chorando pelos filhos. Talvez exista um homem cansado das lutas financeiras. Talvez exista alguém lutando contra pensamentos ruins sem contar para ninguém. Mas hoje, o Espírito Santo quer tocar profundamente essa vida, porque a ressurreição de Jesus não é apenas uma lembrança, ela é poder vivo, ela é esperança viva, ela é cura viva. Nesta noite de Páscoa, Deus quer ressuscitar sonhos que morreram dentro de você. Pai, existem pessoas que já perderam a esperança, pessoas que continuam vivendo, mas por dentro estão cansadas da própria dor. E o pior tipo de cansaço não é o físico, é o cansaço da alma. É quando a pessoa ora, mas sente o coração distante. É quando ela tenta continuar, mas não encontra forças. É quando ela sorri, mas por dentro sente vontade de desistir. Senhor, entra agora nesses lugares escondidos da alma. Toca onde ninguém consegue tocar. Cura aquilo que ninguém consegue ver. Restaura aquilo que foi destruído pelo medo, pela ansiedade, pela tristeza, pela rejeição. Meu Deus, nesta noite, quebra toda palavra negativa lançada contra esta vida. Toda palavra de fracasso, toda palavra de humilhação, toda mentira do inimigo dizendo: você não vai conseguir. Ninguém ama você. Deus se esqueceu de você. Pai, que toda voz das trevas seja silenciada agora em nome de Jesus, porque a última palavra vem do Senhor e a tua palavra diz: não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, talvez você não perceba, mas enquanto esta oração acontece, Deus está trabalhando em áreas da sua vida que você nem consegue enxergar. Há portas que o Senhor já começou a mover. Há livramentos acontecendo. Há guerras espirituais sendo vencidas neste momento, mesmo sem você perceber, porque Deus trabalha também no silêncio.
Às vezes, o céu parece silencioso, mas isso não significa ausência. Muitas vezes, o Senhor está preparando milagres em silêncio. José viveu anos de silêncio. Davi enfrentou noites de perseguição. Jó chorou em meio à dor. Os discípulos tiveram medo depois da cruz. Mas a manhã da ressurreição chegou, e eu profetizo nesta noite: a sua manhã também chegará. O sofrimento não será eterno. A dor não terá a última palavra. O medo não vencerá a sua vida. Jesus ressuscitou. E porque Ele vive, existe esperança para você. Pai amado, derrama agora uma paz sobrenatural sobre cada pessoa que ora comigo. Uma paz que o mundo não consegue explicar. Uma paz que entra no coração cansado. Uma paz que acalma pensamentos acelerados. Uma paz que devolve o fôlego da alma. Senhor, existem pessoas aqui que estão exaustas mentalmente. A mente não para. Os pensamentos não descansam, a ansiedade sufoca, o medo do futuro machuca. Mas nesta noite, eu peço, visita agora essa mente cansada, que toda insônia causada pela preocupação seja quebrada, que toda angústia escondida desapareça, que toda opressão espiritual seja removida agora pelo poder do nome de Jesus. Espírito Santo, encha este ambiente agora, entre nesta casa. Entre neste quarto, entre neste coração, porque quando a tua presença chega, o medo vai embora, a escuridão perde força, a alma encontra descanso. Meu Deus, talvez alguém esteja ouvindo esta oração chorando baixinho para ninguém perceber. Talvez existam lágrimas caindo agora sobre o travesseiro, mas o Senhor recolhe cada lágrima. Nenhuma dor passa despercebida diante de ti. Por isso, nesta noite, cura o coração ferido, cura as marcas deixadas por pessoas erradas, cura as lembranças dolorosas, cura a rejeição, cura o abandono, cura o vazio emocional. Pai, há pessoas que continuam fortes por fora, mas completamente destruídas por dentro, e só o Senhor sabe disso. Então abraça agora a cada filho teu, que esta pessoa sinta neste momento algo que ela não sentia há muito tempo: esperança. Esperança para continuar, esperança para viver, esperança para acreditar novamente, porque Jesus ainda realiza milagres. E talvez o maior milagre desta noite não seja algo material. Talvez o maior milagre seja Deus restaurando lentamente uma alma cansada. E isso já está acontecendo agora. Se você chegou até aqui, não saia desta oração, porque eu creio que existe uma cura espiritual acontecendo neste momento. Enquanto você ouve estas palavras, o céu está tocando áreas profundas da sua vida. E antes de continuarmos, eu quero pedir algo simples. Coloque a mão sobre o seu coração e diga baixinho: Jesus, fica comigo nesta noite. Mais uma vez, Jesus, fica comigo nesta noite. Senhor, ouve agora essa oração sincera. Talvez esta pessoa não tenha forças nem para orar direito, mas até o silêncio dela o Senhor entende. Então permanece aqui nesta casa, permanece neste quarto, permanece ao lado desta pessoa durante toda esta noite. Que os anjos do Senhor acampem ao redor desta família, que toda presença maligna seja afastada, que toda seta do inimigo seja quebrada, e que esta noite seja marcada pela presença viva do Espírito Santo. Porque quando Deus entra em uma casa, até a atmosfera muda. E eu creio que algo está mudando agora. Em nome de Jesus. Amém. Meu Deus e meu Pai, continuamos esta oração da noite diante da Tua presença, porque existe uma fome dentro da nossa alma que somente o Senhor consegue preencher. O mundo oferece distrações, mas não oferece paz verdadeira. As pessoas tentam esconder a dor atrás de sorrisos, atrás de trabalho, atrás de redes sociais, atrás de palavras bonitas, mas quando a noite chega, muitos continuam se sentindo vazios. E talvez quem está ouvindo esta oração agora também tenha chegado neste momento carregando um vazio difícil de explicar. Um vazio que não é físico, é espiritual.
É a sensação de estar cercado de pessoas, mas ainda assim se sentir sozinho. É olhar para a própria vida e pensar: meu Deus, até quando eu vou lutar assim? Pai, nesta noite de Páscoa, nós não queremos apenas ouvir palavras bonitas. Nós precisamos da Tua presença, porque somente a Tua presença pode restaurar aquilo que ninguém mais consegue restaurar. Somente o Senhor consegue entrar nos lugares escondidos da alma humana. Somente o Senhor consegue tocar uma ferida sem machucar ainda mais. E nesta noite, Jesus está caminhando entre nós. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha começado este ano acreditando que tudo seria diferente. Talvez você tenha feito planos. Talvez tenha criado expectativas. Talvez tenha pedido tanto a Deus por uma mudança, mas algumas coisas ainda não aconteceram. E às vezes, isso machuca ver o tempo passando, machuca continuar esperando respostas, machuca orar tanto e ainda não entender os caminhos de Deus. Mas existe algo importante que você precisa lembrar nesta noite. O silêncio de Deus nunca significa abandono. Existem períodos em que o céu parece quieto, mas é exatamente nesses períodos que Deus está trabalhando profundamente. Jesus também viveu momentos de silêncio. Antes da ressurreição, houve a cruz. Antes do milagre, houve dor. Antes da manhã gloriosa, houve uma noite escura. E talvez você esteja vivendo justamente essa noite escura da alma. Mas escute isso com atenção. A pedra não conseguiu prender Jesus no sepulcro. E aquilo que tentou destruir você também não terá a vitória final. Porque Deus ainda escreve histórias de ressurreição. Pai, fortalece agora cada pessoa desanimada. Fortalece aqueles que já perderam a motivação. Fortalece aqueles que estão cansados emocionalmente. Fortalece aqueles que estão lutando contra pensamentos de derrota. Senhor, existem pessoas aqui que estão sorrindo para o mundo, mas por dentro estão quase desistindo. E talvez ninguém perceba. Talvez a família não perceba. Talvez os amigos não percebam. Talvez ninguém imagine a guerra que essa pessoa enfrenta em silêncio. Mas o Senhor conhece cada batalha escondida. O Senhor conhece o peso que ela carrega no coração. O Senhor conhece as lágrimas que ela derrama sozinha. O Senhor conhece os medos que ela não consegue contar para ninguém. Por isso, nesta noite, traz descanso para esta alma cansada. Espírito Santo, remove agora todo o excesso de peso espiritual, toda a opressão, toda a angústia, toda a tristeza profunda, toda a sensação de abandono. Pai, há pessoas ouvindo esta oração que se sentem esquecidas. Esquecidas pelas pessoas, esquecidas pela família, esquecidas até pela própria vida. Mas o Senhor nunca abandona um filho teu. Mesmo quando ninguém vê, Deus vê. Mesmo quando ninguém escuta, Deus escuta. Mesmo quando ninguém permanece, Deus permanece. E talvez esta oração seja exatamente a prova disso, porque Deus sabia que você precisaria ouvir estas palavras nesta noite. Nada é coincidência. O Senhor preparou este momento antes mesmo de você apertar o play deste vídeo. Aleluia! Meu Deus, nós entregamos diante de Ti todas as preocupações desta noite. As preocupações financeiras, as preocupações familiares, as preocupações emocionais, as preocupações sobre o futuro. Pai, quantas pessoas estão tentando descansar, mas a mente continua acelerada? Quantas pessoas deitam a cabeça no travesseiro, mas os pensamentos não param? O corpo está cansado, mas a mente continua lutando. Então nesta noite, eu peço, acalme agora os pensamentos desta pessoa. Que toda ansiedade seja quebrada em nome de Jesus. Que todo espírito de medo saia agora, porque a Tua palavra diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E nós escolhemos entregar tudo nas Tuas mãos, mesmo sem entender, mesmo sem controlar, mesmo sem saber como será amanhã, porque o Senhor continua sendo Deus. Pai amado, há pessoas ouvindo esta oração que estão carregando culpas antigas, erros do passado, escolhas erradas,
feridas antigas, pecados que ainda machucam o coração, e o inimigo usa essas lembranças para acusar constantemente. Mas nesta noite, o sangue de Jesus tem poder para limpar toda a culpa. A cruz não foi em vão. Jesus morreu, mas ressuscitou, e através da ressurreição nós recebemos nova chance, nova esperança, nova vida. Então eu peço agora, quebra toda prisão emocional causada pelo passado, que esta pessoa pare de se condenar tanto, porque quando Deus perdoa, Ele também restaura. Meu irmão, minha irmã, talvez exista uma dor muito específica dentro do seu coração, uma oração que ainda não foi respondida, uma perda difícil de aceitar, uma saudade que continua machucando, uma porta que se fechou, uma pessoa que foi embora, e existem dores que realmente mudam a nossa vida. Depois de certas feridas, a pessoa nunca mais volta a ser exatamente como antes. Mas até mesmo nessas dores, Deus continua presente. Jesus também chorou. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Isso mostra que Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Ele sente a dor dos seus filhos. E nesta noite, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Pai, abraça agora aqueles que sentem saudade, abraça aqueles que perderam alguém, abraça aqueles que estão vivendo luto em silêncio, abraça aqueles que continuam tentando ser fortes todos os dias. Que o teu amor entre agora nos lugares mais feridos da alma, porque só o teu amor consegue alcançar lugares onde palavras humanas não conseguem chegar. Espírito Santo, traz luz para toda a escuridão interior, porque existem pessoas vivendo uma guerra invisível. Às vezes ninguém percebe, mas dentro delas existe medo, confusão, exaustão emocional, tristeza profunda, e elas continuam sobrevivendo em silêncio. Mas hoje, o Senhor está dizendo: você não precisa carregar tudo sozinho. Aleluia! Meu Deus, nós declaramos nesta noite: o inimigo não vencerá esta vida. A tristeza não vencerá, a ansiedade não vencerá, a depressão não vencerá, o medo não vencerá, porque Jesus venceu a morte. E se Cristo venceu a morte, então existe esperança até para aquilo que parecia impossível. Pai, derrama agora força espiritual sobre cada pessoa que está ouvindo esta oração, que ela volte a acreditar, que ela volte a sonhar, que ela volte a sentir vontade de viver. Porque existem pessoas tão cansadas que já não conseguem nem imaginar dias melhores, mas o Senhor está preparando um novo começo, mesmo que ainda pareça impossível, mesmo que ainda exista dor. O Senhor continua trabalhando. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha perguntado muitas vezes: Deus, por que tanta luta? E talvez você ainda não tenha todas as respostas, mas existe algo poderoso. Deus consegue transformar sofrimento em testemunho. José foi traído, mas depois governou o Egito. Davi foi perseguido, mas depois sentou no trono. Jó perdeu quase tudo, mas Deus restaurou sua história. E Jesus passou pela cruz antes da ressurreição. Então não pense que a sua dor será o fim da sua história. Ainda existe um capítulo preparado por Deus. Ainda existe milagre preparado por Deus. Ainda existe cura preparada por Deus. Pai, renova agora a fé desta pessoa, porque existem momentos em que a fé fica fraca, momentos em que a pessoa continua orando, mas já está cansada de esperar. E hoje, o Senhor quer reacender essa fé, mesmo pequena, mesmo machucada, mesmo quase apagando, porque basta uma pequena chama para Deus começar um grande incêndio espiritual. Aleluia! Senhor, entra agora nos lares representados nesta oração. Traz paz para dentro das famílias, traz reconciliação, traz união, traz cura nos relacionamentos. Quantas famílias estão quebradas, quantas casas estão frias emocionalmente, quantos casamentos estão feridos, mas nada é impossível para Deus. Pai, quebra todo orgulho, quebra toda mágoa, quebra toda divisão espiritual, e que o teu amor volte a habitar dentro desta casa.
Meu Deus, enquanto esta oração continua, eu creio que o Teu Espírito está visitando vidas profundamente. Talvez alguém esteja ouvindo esta oração e sentindo vontade de chorar. Não segure essas lágrimas, porque às vezes a alma também precisa desabar diante de Deus. E existem lágrimas que são oração. Existem lágrimas que o céu entende perfeitamente. Pai, recebe agora cada lágrima derramada nesta noite. Transforma a dor em força. Transforma medo em fé. Transforma desespero em esperança. E que esta pessoa termine esta oração sentindo algo que ela não sentia há muito tempo. A Tua